Lançado em 2020, a nova geração do Peugeot 208 ainda é um carro que marca muito pelo visual marcante. É um carro que ainda chama muita atenção nas ruas, especialmente nessa versão grife, topo de linha. Mas também é um carro que chama muito a atenção e marca negativamente a imprensa especializada e os comentaristas aí de plantão quanto ao conjunto mecânico já muito antigo e que muitos julgam ultrapassado. Para responder como que fica esse ser ou não ser do Peugeot 208, a gente está aqui com a versão grife, como eu comentei, para fazer a avaliação mais completa que eu já vi deste carro. Foram 2.500 quilômetros de 208 em estrada, cidade, capital, interior, para responder, afinal de contas, como que ficou essa balança que a Peugeot precisou pesar na hora de lançar o seu novo compacto premium aqui no Brasil. E antes da gente entrar no 208, um lembrete muito importante para você que está procurando um carro usado ou seminovo. Aqui no canal a gente tem uma parceria com o Olho no Carro, que é um serviço de consulta ao histórico veicular. O preço é muito bom, é um serviço que vale muito a pena e a gente ainda está dando um cupomzinho de desconto para você contratar o serviço. Então você pode ver no QR Code aqui na tela, pegar o link na descrição do vídeo, consultar todos os serviços que eles oferecem, todos os pacotes e ainda pegar um desconto especial aqui com o Drive-On. Mas vamos lá para o 208 Grife. O Peugeot 208 foi lançado aqui no Brasil em 2013, na primeira geração, que também era a primeira geração lá na Europa. Aqui no Brasil ele substituiu o 207, que, lembrando, era um Peugeot 207 diferente do europeu. A título de curiosidade, dentro dessa linhagem do 2.0, o nosso 207 foi para a Europa como 206+, ou seja, isso já explica, né, o que exatamente era o nosso 207. Mas enfim, a primeira geração do 208 passou aqui pelo canal na versão 1.2 PureTech, que na época era um motor importado da França. Já a segunda geração, que foi lançada em 2020, já passou por aqui duas vezes. A primeira na versão Active Pack, motor 1.6, câmbio automático, teto panorâmico, mas sem muitos desses equipamentos que a versão Grife tem. E mais recentemente, no final do ano passado, na versão Like 1.6 com câmbio manual. Agora, em junho de 2022, depois de algumas idas e vindas, como que está a linha 208? Do menor para o maior. Like 1.0 com motor Firefly da Fiat, o Style 1.0 com motor Firefly da Fiat também, aqui crescendo em ordem de motor, só para deixar claro. Depois tem a versão Active, Allure, as duas com motor 1.6 e câmbio automático, chegando na Grife, que é exatamente essa aqui, que é a versão topo de linha. Fora estas, que são as versões com motor a combustão, a gente tem também a versão totalmente elétrica esportiva, que é a versão GT, importada da França, enquanto todas as outras versões são fabricadas na Argentina. Neste último mês de maio, a Peugeot lançou, né, o 208 com esse motor 1.0 aspirado. Fazia muitos anos que a linha 2.0 da Peugeot não tinha um motor aspirado 1.0. Existia uma expectativa muito grande de que esse 208 aqui, a versão Grife, recebesse o motor GSE Turbo 200, que já equipa o Pulse, por exemplo, com a transmissão CVT. Por enquanto, nada disso aconteceu. Então a gente segue com o mesmo motor 1.6 antigo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que surgiu aqui no Brasil, lá no Peugeot 206. Como é de praxe, quando a gente fala de troca de geração, o 208 cresceu. Em relação ao antigo 208, a gente tem um carro que é 9 centímetros mais longo, com 4,5 metros de comprimento. É um carro que tem o mesmo entre-eixos, 2,53 metros, quase 2,54 metros, para ser bem preciso. Um carro também mais largo, aqui a gente tem 1,74 m sem os retrovisores, mas ainda um carro baixo, com 1,45 m de altura, né? E aqui no Grife, né, acho que a gente não pode perder a oportunidade de falar como diferenciar essa versão na rua, né? Então, tem alguns elementos aqui que são comuns às outras versões, mas para você saber que é um Grife, como não tem nenhum logotipo, o que você precisa ver? Se tem esse aerofólio em chapa pintado de preto,
junto das rodas usinadas, que lembrando não são exclusivas dessa versão. Se ele tem o teto panorâmico de vidro, que também não é exclusivo dessa versão. Se ele tem o retrovisor pintado em preto, black piano, e obviamente os faróis em LED. Tudo isso externamente monta esse pacote, né, da versão topo de linha Grife. Essa é a diferenciação visual que a gente tem na versão topo de linha. Mas em termos de arquitetura, chassi, o que a gente tem? Esse é o primeiro carro da antiga PSA em cima da plataforma CMP fabricado aqui no Mercosul. Lembrando que esse carro é feito na Argentina, mas em breve o C3, que vai ser fabricado aqui no Brasil, também vai lançar a mão dessa plataforma CMP. Em termos de suspensão, McPherson na dianteira, barra estabilizadora, nada fora do comum, e lá atrás eixo de torção. Como a gente vai ver daqui a pouquinho na volta que eu dei no carro, vocês vão ver um trechinho bem legal no Romeiros, é muito mais sobre tempero, acerto, do que o prato, no caso a solução. Aqui, muito bom, então antes de sair reclamando de eixo de torção num carro compacto, vale a pena andar nele, né? Freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira. E bem, a gente tem uma arquitetura totalmente nova, né? Uma construção modular que permite uma intercambiabilidade de soluções construtivas e de tecnologia, mas aqui embaixo a gente tem um velhíssimo conhecido, que é o motor EC5M, que é um motor que surgiu lá no 206 já há pouco mais de 20 anos, né? Na época ele era um motor apenas a gasolina e hoje a gente tem um motor flex, obviamente, como já é padrão no mercado, né? Óbvio que ao longo dos anos ele sofreu diversas alterações, muitas inclusive por conta de exigências do Proconv. Então este motor aqui já atende a PL7, então é um motor muito mais econômico do que ele era antes, mas como a gente vai ver dando a volta, não é o motor mais econômico da categoria, né? Se o 208 fosse um personagem, acho que ele definitivamente seria o Hamlet, né? No ser ou não ser, eis a questão, né? Bota um pezinho ali no que o grupo tem de mais moderno, mas ainda com outro pé lá atrás, segurando no que o grupo tem de mais antigo. Mas não quer dizer que antigo seja ruim. O que a gente tem aqui? Motor 1.6, 16 válvulas, totalmente alumínio, bloco e cabeçote. Ele tem duplo comando, tem variação só no comando de admissão. E hoje ele entrega 115 cavalos de potência na gasolina e 118 no álcool, a 5.750 rotações por minuto. E de torque 15,4 na gasolina, a 4.000 rotações por minuto. E 15,5 no álcool, a 4.750 rotações por minuto. Então é um motor que é um multiválvulas típico, pico de torque em rotações mais altas, mas como ele tem essa variação no comando de admissão, ajuda a trazer um pouquinho dessa potência para baixo. Aqui a gente não tem um tanquinho mais, ótimo ponto positivo, então tem a partida pré-aquecida. E obviamente, como é um motor que está há muito tempo no mercado, né, tem outras soluções que na época poderiam ser coisas incríveis, mas hoje são triviais, né? Coletor de admissão em plástico, acelerador eletrônico, enfim, nada muito fora do feijão com arroz aqui. Para quem gosta de saber dos detalhes construtivos e de capricho, né, que a gente tem a mesma pintura do lado externo, mas não me parece ter o mesmo tratamento perolizado do lado externo, né? Essa azul quasar é uma tinta, uma pintura perolizada. Quando você olha aqui dentro do cofre do motor, você vê várias partes que não estão pintadas, né? Então, as partes mais cinzentas, vamos dizer assim, né? As mais escondidas. Então você precisa entrar aqui e olhar um pouquinho mais. E aqui a gente tem a manta. A manta que eu sempre costumo ressaltar é mais sobre isolar o carro, o barulho do motor para quem está do lado de fora do que para quem está do lado de dentro. Mas eu já adianto que o motor é muito bem isolado para quem vai lá, mas aqui fora realmente é um motor bem barulhento, com barulho bem feinho. Mas já que a gente falou do lado interno, vamos lá para dentro do 208. Se do lado de fora a grande vedete do 208 é esse belíssimo conjunto de faróis totalmente em LED, aqui dentro a vedete definitivamente é o iCockpit 3D,
que é uma exclusividade dessa versão Grife, né? A versão Active, perdão, a versão Allure imediatamente abaixo, tem um painel digital sim, mas sem esse efeito 3D, né? E isso definitivamente contribui para uma impressão de carro de categoria superior, por mais que o resto do conjunto seja até razoavelmente simples em termos de materiais. Então vamos lá, uma coisa que também é interessante e é uma exclusividade dessa versão, esse revestimento do painel que visualmente é idêntico às outras versões, mas aqui é em soft touch. Acho que aqui é um bom exemplo, tá vendo? Ele é em soft touch. Inclusive esse recurso não demora muito a aparecer na concorrência, então é sinal de que é uma estratégia que os fabricantes aparentemente julgam que funcionou, né? Ajuda a dar uma impressão de maior qualidade. Mas eu acho peculiar que visualmente lembra muito a versão de entrada sim. Os outros plásticos são sim bem simples, mas eu não estou dizendo que isso é um problema de maneira nenhuma. É um interior muito bonito, olha, tem uma brincadeira de cores, texturas, materiais, como a gente acabou de ver, né? Esse black piano aqui, por mais que seja um material que marque e se suje com facilidade, fica muito bonito, né? Então a gente tem uma boa conexão visual do painel elevado digital com essa central elevada, um pouquinho tombada para cá. Esses comandos estilo avião, né? Alguns chamam de teimoso ou toggle, né, em inglês, que você aperta e ele volta. Então é um interior que chama muito atenção pelo visual. E claro que tem uma participação importante nisso tudo, o fato do volante ficar mais baixo em relação ao painel de instrumentos, né? Então, ao contrário de carros mais convencionais, onde você vê o cluster através do volante, aqui você vê ele acima do volante, né? Então ele é um volante mais achatado, reparem. Ele não tem só a base achatada, como também o topo achatado. Eu acho um pouquinho estranho, não que eu não tenha me acostumado, mas às vezes você está manobrando, coisas do tipo, né? Se distrai e você fica, puta, pra que lado esse carro está virando, né? Ou está para um lado ou está para o outro, afinal, ele é igual, né? É um volante só de 2 raios também, então uma solução visual interessante. Volante multifuncional e óbvio que com essa solução precisa ser um volante regulável em altura e distância, que no campo até é bem bom, inclusive, né? Acho que é a única maneira de agradar a mais pessoas com esse tipo de construção é com volante bem regulável, né? Ele tem regulagem de altura do banco, então, né, praxe na categoria. A regulagem do encosto não é por pontos pré-definidos, é uma roldana. Isso é muito difícil de ver. Isso é coisa que carros mais antigos tinham, era o padrão. Para vocês terem uma ideia, o Gol ainda tem isso hoje, porque é um carro mais antigo. Eu gosto muito desse tipo de regulagem, então ponto positivo aqui no 208. Em termos de banco, ó, continuando, olha, é um banco com um bom apoio para as coxas, bom mesmo. Um bom apoio lateral, um apoio lombar também muito bom, não é daqueles que é excessivo ou falta, ou os dois, como era no antigo 208, mas me incomoda um pouco o apoio de cabeça, porque reparem, ele é daqueles que empurra um pouquinho para frente. Então, para quem gosta de dirigir mais ereto, né, isso aqui pode incomodar em viagens longas, como me incomodou, porque desses 2.500 quilômetros de estrada, perdão, de teste com 208, a maioria deles foi em estrada, né? Então, isso aqui é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção, que infelizmente parece ser um padrão da indústria francesa atual, o cinto não tem regulagem de altura. Isso é inexplicável, totalmente inexplicável. Eu acho que é compreensível a Peugeot deixar alguns itens de lado para entregar um painel digital, que é 3D, que é algo caro, um teto panorâmico, ainda que não abra, que é algo caro, um farol de LED, que é algo caríssimo, mas certas ausências em um carro acima de 100 mil reais são totalmente incompreensíveis. E essa é só uma delas, né? Então, olha, o cinto não tem regulagem de altura. Luz interna, só uma luz de salão, tá vendo? Não existem luzes de leitura, luzes individuais aqui, nada do tipo. Iluminação no parasol, nada, tá vendo? Nem aqui e nem do lado do motorista. Iluminação do porta-luvas, muito menos. Óbvio que nessa categoria é difícil esperar, né? Mas também não tem nenhum sistema de amortecimento da tampa, né? Então
deixa a desejar nisso. Em termos de equipamentos, por mais que seja um carro muito bem equipado, quando você pensa nesse painel configurável, assistências de direção, o ar-condicionado automático, ele também deixa de lado alguns itens que fazem falta nessa faixa de preço. Como, por exemplo, retrovisor prismático, né? Não é um retrovisor eletrocrômico. A gente não tem um sensor de estacionamento na dianteira, a gente não tem retrovisor com tilt down, enfim. São algumas ausências mais sentidas que são compreensíveis, mas não deixam de incomodar. Mas falando um pouco mais sobre o tão badalado iCockpit 3D, o que a gente tem aqui? É uma solução que lança mão de duas telas com efeito de espelhos ali, gerando uma certa paralaxe que dá essa percepção de duas informações, melhor dizendo, dois níveis de informação em planos diferentes. Então, provavelmente, do ângulo que o Lucas está filmando aí, vocês estão sofrendo um pouquinho desse efeito de paralaxe. E esse é um ponto negativo dessa tela, né? Eu peguei esse carro e já caí na estrada no mesmo dia, de noite. E no começo, em alguns momentos, eu ficava um pouquinho confuso, não quanto à leitura das informações, mas mais sobre o efeito visual que esse painel gera. Eu acho que é muito bonito, eu gosto do efeito, mas ainda tenho dúvidas se o painel de instrumentos de um carro é o lugar certo para você fazer isso. De qualquer maneira, é um painel configurável, então você tem algumas visões aqui. Vou até ligar o carro para a gente poder sair desse modo de economia de energia e mostrar para vocês todas as funções. Então, olha, a gente tem avisos de porta aberta, avisos de tráfego à frente, avisos de veículo próximo, enfim, tudo acontece aqui no painel, isso independente da sua visão, mas aqui eu estou na visão mais tradicional, que é a de visores, né? Então a gente tem o velocímetro na esquerda e um conta-giros invertido na direita, que é muito estranho, né? Aqui o conta-giros ele é mais ilustrativo do que qualquer outra coisa, né? Porque o intervalo entre os números é próximo e não existe uma escala muito bem definida ali. De qualquer maneira, ali no centro a gente sempre tem o velocímetro digital, então legal. E as outras visões são pessoal 1 e 2, que você configura a partir da central multimídia. Então aqui eu estou com o conta-giros e eu posso botar também nos dados de consumo. Como vocês notaram, né? Se perde certo tempo nessa troca, fazendo a gracinha das animações, não é um painel rápido. Aqui o modo mínimo, que acho que muita gente vai gostar para viajar de noite, é basicamente marcha, temperatura de arrefecimento, combustível, velocidade. E a gente tem o modo condução, né? Aí mais relacionado aos assistentes de condução que esse carro oferece. Falando em assistentes de condução, aproveitando esse tema, né? A gente tem aqui o leitor de placas, então tá vendo ali 30 por hora. Ele leu a última placa que a gente passou aqui, ele indica isso. Ele tem também um assistente de permanência em faixa. Então aqui, se você tiver muito oscilante entre as faixas, ele indica no painel e ele também tem correção ativa no volante. Não é só um alerta sonoro como no HB20, por exemplo. Isso é uma exclusividade nessa categoria. Ele tem também o assistente de farol alto, então você deixa o farol no modo automático aqui, puxa o alto, ele comuta entre o alto e o baixo automaticamente, funciona muito bem inclusive. E ele tem também o sensor de fadiga, né? Então ele monitora o seu estilo de direção e notando alguma diferença, ele te recomenda fazer uma pausa. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho disso, são sistemas bem calibrados, não tem nenhum problema aqui, ao contrário do que a gente vê principalmente nos carros do lado FCA da Stellantis, né? Então aqui a gente sabe que são sistemas caros e difíceis de se calibrar, então já deixo aqui os parabéns para a Peugeot. Mas não dá para deixar os parabéns quando a gente fala da visibilidade geral dessa tela, né? Então aqui a gente está numa situação mais tranquila, mas bateu o sol aqui, esquece, você não vai ver nada. A visualização, a tela se apaga praticamente por completo e você fica em voo cego, né? Acontece a mesma coisa, inclusive, com a central multimídia. Então aqui,
um brilho maior, um contraste maior seria muito bem-vindo. Eu até tentei regular isso, mas infelizmente não consegui. Não encontrei nada aqui que fizesse isso. Aqui no volante, nada fora muito do que a gente já vê no mercado, né? Então, volante muito funcional, comandos de volume, computador de bordo e telefonia. Aqui atrás, padrão também da indústria francesa, né? O controle do piloto automático e limitador de velocidade, né? Então você pode ligar o limitador, igual está ali no painel agora, você escolhe a velocidade, ou o regulador de velocidade, né? Então aqui sem muitas novidades. Central multimídia que aqui na versão Grife ainda é antiga, de 7 polegadas. A versão Style tem uma tela de 10 polegadas que ocupa todo esse espaço. E o que a gente tem aqui? Espelhamento, só. É uma central multimídia desse nível. Então você liga o cabo e é só isso. É só isso! Eu fico meio bolado com essa tela, não me levem a mal. Porque o interior tão legal, tão bonito, um painel digital. E aí você chega aqui, além desse problema de visualização que a tela tem, né? Bate o sol, você não vê nada. Você fica refém ainda de usar o cabo USB. Ou seja, o cabo fica pendurado aqui incomodando. Sequer usaram essa tomada, que seria mais inteligente. E o que mais me irrita nessa tela é algo que eu também critiquei muito no Cactus. É que você é totalmente dependente dela para tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Então você quer comandar o ar-condicionado, climatização, você faz por aqui. Você tem atalhos. Tudo bem. Mas vamos supor que você, por algum motivo, queria destravar a porta e você ligou o desembaçador. Você pode desligar por aqui até, mas se você ligou ele, você quer regular ele, você tem que vir na tela pá, e fazer por aqui. E não existem comandos físicos nessa tela, são todos capacitivos, né? Num estilo mais caixa eletrônico dos anos 90 do que iPhone. Então isso aqui é um ponto negativo. E olha, eu liguei o desembaçador e apertei para desligar. Ele desligou? Não. Ficou ligado aqui. Ele desligou o desembaçador, mas ele não desligou a ventilação. Então eu tenho que voltar na tela e meter um off aqui. Mas o que eu acho que é mais insano, você quer ver os dados de consumo, por exemplo, que mostra aqui, né? O que a lógica diz? Ela faz isso também, tá vendo? Você vai para o menu, ela volta para outra tela. Vou ver em veículo, né? Aí você tá lá, parâmetros, aí beleza, você vê que tem as configurações. Não faz sentido, né? Pois é, você tem que vir aqui em aplicações, apps do veículo, computador de bordo, trajeto 1 ou trajeto 2. É só isso tudo que você tem que fazer. Então, definitivamente é uma tela aqui que deixa muito a desejar em todos os sentidos. Usabilidade, profundidade de preto, contraste, brilho. E bem, agora a Peugeot já tem essa tela de 10 polegadas que em breve a gente vai conhecer na versão Style. Mas já seria muito interessante se essa tela estivesse em todas as versões. Infelizmente não é o caso ainda. Numa versão topo de linha, isso é especialmente incômodo. Mas a gente tem carregador por indução, por mais que não exista espelhamento sem fio, né? Então você pode botar o seu celular aqui, você pode inclusive fechar essa tampa, ele fica escondido, muito legal. Você pode fazer isso inclusive com outras coisas. Olha, você vai fazer uma saída rápida do carro, quer esconder alguma coisa? Perfeito, isso aqui é bom. E aqui o fone não vai deixar mostrar exatamente, mas olha, tem um pequeno gancho que você pode deixar o seu celular apoiado. Isso aqui é muito legal. Aqui um porta-objetos ok, um espaço razoável. Como diz o Matt Watson do Kawau inglês, manter hidratado é muito importante, né? Então, a gente tem porta-copo, tem. Mas, tá vendo? Não segura muito. Tudo bem que aqui a gente tem algumas moedas, mas olha, realmente não segura muito. Mais recomendável é deixar no porta-objetos das portas, como o Lucas está mostrando aí para vocês. Aqui atrás, muitos pontos negativos. A porta é curta e o vão é menor ainda. Na hora que o Lucas me filmar do outro lado, vocês vão ter uma ideia do quão difícil é entrar nesse carro e quão apertado é aqui dentro. Então o Lucas está chegando ali, olha, vou entrar.
observem que eu tenho que desviar desse calombo aqui, né? Que é um elemento estrutural, a gente vê que isso aqui é chapa mesmo, não é só acabamento. E olha só, como o espaço aqui também é muito limitado, é muito difícil você entrar e se acomodar bem de cara. Olha, realmente deixa a desejar o que a gente tem aqui de espaço e disposição das coisas, né? Então, o que acontece? A gente tem um entre-eixos ok, 2,53 m, está dentro da média da categoria, mas aqui a gente tem um painel muito avançado, né? Ele avança em direção aos passageiros da frente. E esse iCockpit obriga que o motorista dirija de maneira mais distante do para-brisas, né? Então o que acontece? É um hatch baixo, você se senta lá na frente com as pernas mais esticadas, isso por si só já toma um pouco do espaço aqui atrás, quando comparado aos carros que você se senta mais cadeira, mas você também tem que trazer o volante para perto de você e afastar o banco. É uma solução que o antigo 208 já tinha, o espaço não era expoente, mas aqui piorou. É como diz aquele meme, né? Comentei aquele meme, parece que estava ruim, mas piorou. Estava ruim, parece que piorou, né? É isso, é realmente isso que aconteceu. Então olha só, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, e olha, eu gosto de dirigir com um banco mais ereto, isso ainda ajuda, né? Mas olha, espaço aqui é bem limitado, espaço para mexer os pés é bem limitado, para cima e para baixo, muito limitado. É realmente um carrinho que você anda bem encaixado aqui, vamos dizer assim, né? Espaço definitivamente não é o ponto positivo. Cabeça tá ok, mas também, né, no limiar do que é aceitável. E bem, é também um reflexo da possibilidade de versão elétrica que esse carro oferece. Aqui no Brasil também, né? Como eu comentei com vocês, o GT também é vendido aqui. Então o que isso significa? Além desse iCockpit 3D que te empurra para trás como motorista, a gente tem aqui também toda um espaço preparado para armazenar as baterias do 208, que não é o caso dessa versão, né? Então você vê aqui que tudo menos espaço foi a prioridade, né? Então, definitivamente não é um carro para famílias grandes, não é um carro para viagens longas, né? Então, é uma pessoa mais alta aqui, uma pessoa que gosta de se sentar de maneira mais reclinada, já vai matar por completo o que existe aqui atrás em termos de espaço disponível. E bem, em termos de comodidades, né? Também deixa a desejar. Nessa faixa de preço, nas versões topo de linha de seus concorrentes, já é muito comum encontrar algum tipo de amenidade aqui atrás. Seja uma tomada USB, como a gente vê no Argo, no Polo, o Onix tinha até pouco tempo atrás, né, perdeu. Ou saídas de ar, como a gente vê no Polo, por exemplo. Não, aqui não. Aqui a gente tem um porta-objetos, talvez para uma chave, talvez para colocar um celular, mas é só isso. A gente não tem porta-objetos nas portas. Eu achei isso muito esquisito, então quem vai aqui atrás não tem direito a tomar água, então passageiros da segunda classe não se hidratem. Mas olha só, a gente tem o PQP. E é com retorno amortecido, olha só. Que coisa bonita de se ver, hein? Olha, realmente legal aí para quem tem dificuldades de acesso. Mas se você é uma pessoa que precisa do PQP para entrar num carro, você não vai entrar no 208. Se sua mobilidade é reduzida, você não entra. Então, né, deixar isso claro. Acho que o que mais chama atenção aqui definitivamente é o belo teto panorâmico. Para quem vai na frente é muito legal, mas teto solar e teto panorâmico sempre são mais legais para quem está aqui atrás. Então, olha, belíssimo teto, vem quase até aqui atrás. A gente vê que tem um calombozinho aqui, né, que é para a cortina ficar enrolada. Não se abre, né, um teto panorâmico, não um teto solar. E a cortina é manual. Isso também é compreensível, mas é um pouquinho chato, né? Então, se aqui na frente a gente vê um passageiro mais baixo, ou talvez com problema aqui de movimentação do braço, alguma coisa assim, ele não vai conseguir fechar esse teto ou abrir esse teto até o final, né? Então, ou o passageiro de trás ajuda e dá uma moral, ou então ele não vai usar.
portas revistas aqui no encosto. E bem, como a lei obriga, 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança, Isofix. E aproveitando que eu estou aqui, vou falar dessa costura, desse desenho dos bancos, né? Muito bonito, é um vinil, né? Uma borracha, não é um couro, padrão também na concorrência, ninguém está fazendo diferente disso. Mas aqui no lançamento a Peugeot tinha lançado mão daquele belíssimo banco revestido em alcântara, né? Alcantara, como alguns dizem, que era muito bonito, dava uma impressão muito mais bela de acabamento, mais esmerada, e também eram bancos mais agradáveis ao toque, né? Então aqui eles tendem a esquentar muito no calor e esfriar muito no frio. Então, infelizmente é um padrão dessa categoria, e aqui o 208 ficou dentro da média dos concorrentes. Outro ponto onde o 208 perdeu em relação à antiga geração é aqui no porta-malas. Aqui agora a gente tem um porta-malas de 265 litros, é um dos menores da categoria, ali junto de Onix e do novo City, né? Então os três ali se dão as mãos e pulam do abismo nesse ponto, né? E ele fica bem distante dos principais concorrentes aí nessa categoria em termos de porta-mala, que fique claro, né? Então a gente vê que Polo, Argo e HB20 eles têm 300 litros, o Yaris tem 310 litros, e se você for uma pessoa muito bondosa e quiser colocar o Sandero no meio dessa briga, enfim, dar uma surra nele, né? Pelo menos no ponto de porta-malas ele também ganha com 320 litros, né? Mas é um porta-malas mais quadradinho, ele permite um aproveitamento até ok do espaço. Deixar algumas imagens aí na tela também. Eu fiz uma viagem, eu operei um verdadeiro milagre colocando coisas aqui dentro. Então esse formatozinho quadrado ajudou nisso. Tem iluminação, bom revestimento, tá vendo? É tudo revestido, inclusive aqui na tampa traseira. Mas também é incompreensível que uma versão topo de linha não ofereça os bancos bipartidos, sequer como opcionais, né? Então é um carro apertado que seria muito bem atendido por esse recurso, mas que infelizmente não existe aqui. Então isso aqui é um downgrade em relação ao antigo 208 e também deixa a desejar diante da concorrência. E outro ponto também onde ele pode dar as mãos ao Onix e ao City pro lado do abismo é no tamanho do tanque. Aqui a gente tem um tanque de 47 litros. A antiga versão era um tanque de 55 litros, né? Então, junto desses dois outros carros aí, né, que também lançam mão de um tanquinho pequeno, né, ele, bem, acaba deixando um pouquinho a desejar em autonomia, né? Não é um motor mais gastão, não é um motor mais econômico, mas aqui a gente tem um tanque pequeno que não ajuda. Então, quem gosta de fazer viagens longas num tanque só, como eu já gosto de fazer e tenho o costume de fazer, aqui talvez você não fique tão bem atendido assim, o que reforça esse espírito de carro urbano que o 208 tem, né? Espaço interno, espaço no porta-malas, enfim, é um carro mais sobre cidade do que estrada. E como foram 2.500 quilômetros de 208 Grife, uma voltinha aqui dentro de São Paulo é muito pouco para esse carro, né? Então eu vou chamar uma ajuda muito importante, que é o Davi do Passado, que deu uma voltinha com esse carro na estrada dos Romeiros. E o Davi do Passado, vulgo eu, vou contar um pouquinho de como esse carro se comportou nesse tempo todo e entrar um pouquinho do aspecto dinâmico. Davi do Passado é com você! A melhor parte do 208 é dirigir o 208. E a gente vai aproveitar a oportunidade, estamos aqui na Romeiros, para dar uma tocada gostosa aqui nesse carro. Afinal de contas, né, a posição dele invoca esportividade, é um carro compacto com motor aspirado, enfim, ele tem muitas credenciais aí para agradar bastante na tocada. E bem, aproveitar a estradinha vazia aqui, sábado de tarde, a gente já pode ir falando do comportamento dele. Vamos começar por esse ponto. Bem, como eu comentei com vocês, foram 2.500 quilômetros com o Peugeot 208 Grife. E nesses 2.500 quilômetros, eu rodei em São Paulo, em Belo Horizonte e rodei no interior de Minas Gerais, mais precisamente em Governador Valadares. Então, eu peguei muito tipo diferente de uso urbano
peguei estradas diferentes, peguei Fernão Dias, peguei a parte antiga da 38 em obras, pegamos aqui a Castelo Branco, estamos rodando aqui na Romeiros, vamos entrar já já. E definitivamente chamou muito a atenção aqui no 208 a qualidade do rodar. Um carro que, mesmo nos piores pisos, agrada muito no trabalho de absorção de impactos. É algo muito positivo que a gente já tinha notado na avaliação da versão Like com motor 1.6 e câmbio manual, e que aqui, mesmo com esta roda maior, né, pneus 19555 aro 16, não fica com grande prejuízo, né? Então ainda é um carro que tem um rodar muito agradável e vai muito bem em curvas. Que a gente percebe de acerto de suspensão aqui? Amortecedores mais firmes, então é aquele carro que, se você passa mais rápido em lombadas, por exemplo, você nota que a frente não cai, ao contrário do que acontece no Polo, por exemplo. É um carro que, nessas curvinhas mais travadas, ele não rola muito. Ajuda, claro, o fato de não ser um carro alto, mas olha, tudo bem que aqui eu não estou muito rápido, mas ainda assim se percebe o bom comportamento dele. Ao mesmo tempo que ele tem uma suspensão com curso muito legal, muito bom para um hatch, claro, diga-se de passagem, não vai ter um curso longo como o Renegade, por exemplo, com buchas muito complacentes, vamos dizer assim. Então, boa parte desses defeitos de solo são absorvidos pelo pneu numa medida intermediária e também pelas buchas. Então aqui a gente tem um belíssimo acerto de suspensão que lembra bastante, inclusive, os carros da Fiat. E eu digo isso pensando nos carros mais recentes da Fiat, né? Então eu vejo como um baita ponto positivo. Se em termos de suspensão a gente tem essa solução que lembra os italianos lá de Minas Gerais, a gente tem outras soluções bem francesas aqui, bem típicas dos carros da antiga PSA, né? Quando a gente olha para outros elementos. Então, olha, a direção ela é bem rápida, bem responsiva, percebem? Aqui ajuda muito o fato da gente ter um volante achatado. A gente tem uma direção que ganha um peso muito bom em velocidade, então leve em manobra, não tão leve quanto um C4 Cactus, por exemplo, mas ainda leve, que atende bem, e com uma centragem muito boa. Daqui a pouquinho, quando a gente chegar num trecho mais reto, eu mostro para vocês como que o carro faz uma boa centragem, mas olha, tá vendo? Chega até a ser uma centragem um pouquinho mais nervosa. O que é muito criticado no 208 é a escolha do motor. O que a gente tem aqui? Como vocês viram, o tradicional motor 1.6, 16 válvulas, que a PSA já usa há uns bons 20 anos. É um motor muito melhorado, como eu comentei com vocês, mas deixa uma percepção de coisa antiga num projeto tão novo. Mas sendo bem prático, sendo bem objetivo mesmo, o que a gente tem aqui em termos de potência não deixa a desejar. É um carro que, nesse uso todo, em rodovias duplicadas, cheio, com ar-condicionado, com gasolina, com álcool, em rodovias de pista simples, precisando fazer um bocado de ultrapassagem, subida, descida, enfim, nesse uso o motor não deixou nada a desejar. Em nenhum momento eu fiquei na mão por conta desse motor. Inclusive, nas ultrapassagens, chamando a redução aqui no câmbio, eu fiquei positivamente surpreso com o desempenho do carro, né? Acho que a gente acaba andando tanto nos motores turbinados mais novos que é sempre interessante e gostoso relembrar como os aspirados multiválvulas, né, tem uma pegada intermediária ali, razoável em giros intermediários, crescem de maneira gostosa, enfim, foi uma boa revisita. Em termos de consumo, como a gente vai ver daqui a pouquinho no final da nossa volta, poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor, mas definitivamente não dá para chamar de ruim. Ruim de maneira nenhuma realmente. A gente tem bons freios, aqui discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, como eu comentei. Não senti falta de poder de frenagem, ora absolutamente nenhuma, por mais que seja um carro razoavelmente pesado, né? Chama atenção o peso dele,
para um carro desse porte. Chama um pouquinho a atenção e poderia ser melhor também o isolamento acústico, né? Então, nesse asfalto aqui, liso, recém-capeado da Romeiros, eu estou escutando o motor mais do que eu desejava. Eu fiz uma redução aqui, chamei no pedal para ultrapassar um carro na subida. Vocês escutaram como o motor invadiu um pouquinho a cabine, né? E eu notei também que em velocidades ali ao redor dos 100 km por hora, mesmo em sexta marcha, existe um certo ruído de admissão aqui dentro, né? De admissão e de escapamento que pode incomodar alguns. Eu percebi, mas não chegou a ser exatamente um incômodo. Carro muito gostoso de tocar, como eu comentei. E acho que essas curvinhas aqui, olha, dá para perceber bem como ele apoia legal e faz a curva com a precisão até bem surpreendente para um carro que não tem pretensão esportiva absolutamente nenhuma. Se tivesse uma pretensão esportiva, né, a gente estaria aqui com pneus mais baixos, um acerto mais firme, uma outra escolha de motor. Mas aqui um ótimo exemplo de como ele consegue conciliar muito bem conforto e comportamento. Falando em escolhas, né, a gente entra aqui na programação do câmbio. E por que escolhas? Do que eu estou falando? Olha, o motor não é novo, como vocês sabem, eu já contei. A transmissão é uma Aisin de 6 marchas, né, que todo mundo usa, mas é óbvio que todo mundo usar não significa que tem a mesma programação. Qual foi a programação que a Peugeot lançou mão aqui? Olha, é um câmbio que abusa muito das suas relações mais curtas. Então, de primeira a sexta, é tudo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, o carro bota a quinta um pouco abaixo dos 50 por hora, quando você está andando na boa, né? E ele bota a sexta um pouco acima dos 50 por hora. Ou seja, são marchas, né, de intervalos próximos. A 120 por hora, esse carro aqui dá 3.000 rotações por minuto, que num mundo de motores turbinados parece uma rotação mais alta, mas fica aí na casa de outros motores 1.6 com câmbio de 6 marchas, né, que já existiram no passado. Isso casado com um acelerador muito progressivo. Então, um acelerador de curso bastante longo mesmo, mas você tem alternativas para contornar isso se você for um daqueles motoristas mais afoitos. Então, o que você pode fazer? Aqui do lado esquerdo, são botões meio escondidos, mas eles existem. Você pode escolher o modo Sport, que o acelerador vai ter uma curva de resposta um pouquinho mais esperta, ou o modo Eco, que ele vai ter uma curva de resposta um pouquinho mais lenta. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, e eu diria que incomodou mesmo, são alguns trancos, realmente trancos, soluços, bem perceptíveis nas trocas de marcha, principalmente nas primeiras marchas, né? Então aqui em situação de estrada é bem mais sutil, mas em cidade, às vezes você arranca, para, freia, engata de novo, né? O câmbio faz isso. É bem perceptível como o carro dá uns tranquinhos nesses momentos, né? É algo que chega a incomodar. Em algumas paradas de sinal e coisas do tipo, você está freando, ele parece desacoplar de maneira muito brusca a transmissão. Eu acho que não fica legal, passa uma impressão de produto inacabado, de acerto inacabado, e a Peugeot poderia rever isso, né? Acho que aqui a gente tem uma transmissão que é sim antiga, mas uma transmissão que sofre diversas atualizações a partir do fornecedor, que, lembrando, é a Toyota, né? A transmissão Aisin é uma transmissão da Toyota, então poderia ser melhor com o que existe de hardware aqui, né? Acho que uma questão de repensar o software aí seria bem interessante. E aqui, para encerrar o tópico câmbio, e a gente partir para a nossa conclusão, falta aceleração interina nas reduções. Então, olha, eu chamei aqui o manual, vou chamar a terceira, ó, que agora foi uma troca até boa, mas em algumas situações chamou a atenção como você chama a redução e ela vem junto de um tranquinho, né? Então faltou esse cuidado aí com a programação das interinas em algumas das situações.
Aqui ele tem as assistências de direção também, assistente de permanência em faixa. Uma estrada de pista simples, obviamente, é melhor deixar desligado. Em São Paulo, com faixas estreitas e motos, eu também prefiro deixar desligado. Mas, mesmo se você deixar desligado, o sistema reconhece quando você está dirigindo de maneira mais errante, comendo faixa. E ele emite um alerta aqui no painel. Então, legal isso. Tem assistente de frenagem de emergência, o AEB. Então ele avisa quando você chega muito próximo. Se você não fizer nada, ele freia. Aqui com uma calibração muito certeira, ao contrário dos carros da Stellantis que a gente já avaliou, que a gente sempre fala que é uma programação exagerada, perdida, com aviso estridente. Aqui não, tudo certo, muito bem, não tive problemas com isso. A gente tem também um assistente de farol alto automático, né? Ele comuta automaticamente. Aqui esses excepcionais faróis de LED de projetor. Então você fica muito bem servido nisso. E são diferenciais aí na categoria, né? Poucos carros nessa faixa de preço tem o AEB junto do leitor de placas, junto do assistente de permanência em faixa. Então é um kit aí de ADAS que a Peugeot lançou mão e que realmente deixa o carro um pouquinho diferente perante aos seus concorrentes. Mas vamos lá, eu falei muito, né? Porque foram muitos quilômetros de 208, foi um carro que eu gostei bastante. Mas e consumo? Como que a gente ficou? Vamos lá. Essa boa rodagem permitiu que a gente rodasse com álcool e com gasolina. Vou começar com gasolina, que foi como eu peguei o carro. Peguei o carro aqui numa véspera de feriado em São Paulo. Peguei o carro lá no bairro Santo Amaro, eu moro na região da Paulista, então eu peguei um baita de um trânsito. Mas nessa condição, com o ar-condicionado ligado, o carro fez cerca de 9,5, 10 km por litro. Um bom consumo para a situação que eu peguei. Em vias expressas com gasolina, na faixa dos 14, 15 km por litro. Com o trânsito mais pesado com gasolina, mais pesado do que esse que eu peguei, digo, ande para, aquele bem cômodo mesmo, né? Velocidade média próxima dos 10 km por hora, ao redor de 8 km por litro. Em estrada, seja de pista dupla, ali andar na 100, 110, 120, ou pista simples, ao redor de 16,5 km por litro. Então, voltando no que eu estava comentando há pouco, dá para chamar de carro extremamente econômico? Não estou dizendo isso. Poderia ser mais econômico, poderia andar mais. É ruim? Também não dá para chamar de ruim. Vamos entrar nos números com álcool agora, até porque eu tenho uma boa referência de outros carros que eu já tive e já testei. Vamos lá. Com álcool, trânsito pesadíssimo, aquilo ali desligou para ir na padaria, pegou tudo parado, enfim, esse tipo de situação, ao redor de 5 km por litro. Com o trânsito tipicamente urbano, andando devagar, mas andando, ao redor de 7,5, 8 km por litro. Em vias expressas, ao redor de 13 km por litro. Aqui interessante como ele ficou muito próximo do número que eu consegui com gasolina. Em estradas, ao redor de 11,5, 11,8 km por litro. Isso, mais uma vez, independente de ser estrada duplicada, a 100, 110, 120, ou estrada simples, né, fazendo ultrapassagens, às vezes andando a 80, 90, 100. Eu acho interessante botar aqui como perspectiva os carros 1.6 que eu já tive, que eu já usei nesses mesmos percursos, com esse mesmo combustível. Então, esse número que o 208 entrega, ele conversa mais com os carros do começo da década passada, ou seja, lá do começo dos anos 2010, do que os mais novos. Digo porque já fiz essa Fernão Dias com N carros, muitos 1.6, gasolina, álcool, e é justamente um número que eu me lembro que carros como Gol e Voyage, lá com EA 111, atingiam. Carros mais novos, como o Polo que eu tive, com um ponto positivo para o Polo, que era o câmbio manual, ficavam já na faixa de 13,5 km por litro. Ou seja, nessas condições a gente vê como que o peso de uma transmissão automática
em um motor mais antigo é difícil de se evitar, né? Então é aquela velha questão da comodidade que tem o seu preço. Davi do passado, muito obrigado pela importantíssima contribuição. Mas agora o Davi do futuro, presente, em breve do passado para vocês, vai continuar a nossa conversa. Mas dito isso, vamos então para os pontos positivos e negativos do 208 Grife 2022. E o primeiro deles, definitivamente como ponto positivo, é a suspensão. E aqui eu faço questão de deixar com 2 estrelinhas, marcado, negrito, fogos de artifício, o que você quiser, porque realmente é uma suspensão com acerto simplesmente excepcional. Um carro com uma altíssima capacidade de absorver buracos, irregularidades e ainda assim preservando um comportamento dinâmico impecável. Foram muitos quilômetros de estrada, como eu comentei algumas vezes, e boa parte desses quilômetros em estradas simples, muito remendadas, com muitas irregularidades, curvas intensas, inclusive nessas irregularidades. E mesmo nessa situação, com a pressão mais alta dos pneus, o carro não escorrega. Sinal de que, mesmo com o tão temido eixo de torção, tão inaceitável eixo de torção, a geometria da suspensão deixa sempre as rodas numa posição muito boa, com bom contato no solo e com essa capacidade incrível de absorver lombadas andando rápido, buracos, valetas e sem lançar mão de uma medida de pneu muito alta, que é uma medida de perfil mais para baixo do que para alto. E o segundo ponto positivo que está relacionado aos assistentes de condução. O que a gente tem aqui de diferencial? A gente tem o AEB, a gente tem o leitor de placas, a gente tem o detector de fadiga, a gente tem o assistente de farol alto e a gente tem o assistente de permanência em faixa com correção na direção. Muitos desses itens não são exclusivos do 208, mas essa união, né, essa soma é exclusiva do 208. Realmente são diferenciais de destaque nessa categoria e nessa faixa de preço. São sistemas caros, sobem o preço do carro, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, e são sistemas também complexos de se ajustar, de se refinar. E aqui está tudo muito bem acertado. Então aqui a solução que eu vejo que a Peugeot chegou é de muito bom gosto, muito classuda, atende muito bem e a presença dos sistemas em si é um baita diferencial, como eu disse. O terceiro ponto positivo é o acabamento. É um carro de muito bom gosto em termos de definição de color and trim, tanto externamente quanto internamente. Então, como eu comentei, não é um carro que lança mão de materiais altamente sofisticados, não, nada disso, mas é um carro que tem bons detalhes como a faixa alcochoada, revestida aqui no painel, boa variação de texturas e cores, dá uma boa impressão interna, né? Bancos que lançam mão de um material mais simples de acabamento, sim, um vinil, né, a borracha, como é padrão nessa categoria, mas ainda de boa impressão visual. E a mesma coisa externamente, né, com rodas com esse acabamento usinado, diamantado, retrovisores pintados em preto. A gente tem o belo teto panorâmico que também contribui com a boa impressão visual. Então realmente, se você busca algo a mais em termos de visual nessa categoria, o 208 é o seu carro. Mas temos aqui também pontos negativos que incomodaram bastante nesses dias. Não que sejam novidades, são pontos que a gente já trouxe nas outras avaliações do 208, mas que a cada vez que você revisita parece que incomodam mais, né? O primeiro deles é o espaço interno. Cara, não tem jeito, vocês viram. Eu nem preciso me delongar muito nisso, mas eu, uma pessoa de estatura mediana, tive dificuldade para me encontrar atrás de mim mesmo, né? Em termos de espaço e acomodação. Infelizmente é algo que piorou da geração anterior e que também fica muito para trás de vários de seus concorrentes. Segundo ponto negativo também relacionado a isso é o porta-malas, que também piorou em relação à geração anterior, que também fica muito para trás de boa parte de seus concorrentes. Então, se você é uma pessoa que precisa de espaço, faz viagens, leva coisa, o 208 definitivamente não é o seu carro. É importante deixar isso muito claro. E o terceiro ponto negativo, que pode parecer um pouco
assustador e talvez até incongruente são os equipamentos. É isso mesmo, equipamentos. Por que disso? Que a Peugeot botou um belíssimo par de faróis de LED, são peças importadas, caras, botou ótimos itens de assistência à condução, que, como eu disse, isso é caro para fazer, para calibrar, muitas horas de engenharia, isso é complexo. Teto panorâmico, beleza, chama atenção, muito bonito. Painel 3D parcialmente configurável, que também tem o seu custo, mas para fazer esta conta fechar, é óbvio que precisaram abrir mão de vários outros itens que o 208 tinha no passado e que a concorrência oferece. Alguns exemplos aqui que eu acho que são bem ilustrativos. Tilt down nos retrovisores não temos, regulagem de altura do cinto não temos, sensor de estacionamento dianteiro, que inclusive o 208 já teve, nada, banco bipartido, nada, retrovisor eletrocrômico, que é algo mais do que banal para um carro acima de 100 mil reais. Então, definitivamente você abre mão de muito do que já é normal para levar muitas coisas que são diferenciais nessa faixa. E por cerca de 104 mil, que é o preço de oferta que a Peugeot está praticando para este modelo, agora em meados de junho de 2022, o carro vale a pena? Depende muito do que você procura. É aquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo do ser ou não ser, que acho que é o grande dilema existencial do 208. Então eu vejo de duas maneiras. Se você procura um carro urbano, confortável, equipado, moderno, o 208 Griff te atende bem. Mas o 208 Style também vai te atender muito bem se você abrir mão do câmbio automático. Inclusive vai ser um carro até mais econômico. Mas se você tem um uso mais voltado à estrada ou até mesmo urbano, com mais gente, mais carga, o 208 provavelmente não é o seu carro. E o ser ou não ser dele, do que se trata afinal de contas? Eu falei disso no vídeo algumas vezes. Acho que a grande questão aqui ele quer ser um carro moderno, ele tem uma arquitetura modular, que em breve vai estar em outros produtos aí do grupo. Ele lança mão de recursos muito sofisticados, como a gente acabou de falar aqui nos nossos pontos negativos e positivos. Mas ele, mais uma vez, deixa de lado muitos desses itens de comodidade que também acabei de comentar e também lança mão de um motor que já é mais antigo. Então ele é uma versão topo de linha que deixa para trás coisas de uma versão topo de linha e ele também é um carro muito moderno que deixa para trás um conjunto mecânico tão moderno quanto. Estou dizendo que o conjunto mecânico aqui é ruim? Não. Essa é uma concessão que para mim foi mais do que aceitável. Mas em um mercado que já tem carros com injeção direta e motor turbinado e frequentemente os dois combinados, bem, o Peugeot 208 acaba ficando para trás sim em consumo e desempenho. E quanto a isso, enquanto existir esse conjunto com motor 1.6 automático, infelizmente não há o que fazer. E assim encerramos a nossa avaliação aqui da versão Griff 2022. Era um carro que eu pessoalmente tinha muita curiosidade de testar. Felizmente conseguimos rodar esses 2.500 km no que provavelmente é a avaliação mais longa, mais extensa, né, do 208 que vai existir no YouTube. Espero que eu tenha conseguido ser abrangente, explicativo o suficiente, porque realmente é muita informação, um carro com muitos itens legais e muita quilometragem, mas claro que se você tiver ficado com alguma dúvida, os comentários estão aqui embaixo, deixem seu like, comentem, tirem dúvidas, compartilhem as suas experiências com o 208 e a gente se vê da próxima vez aqui no Drive On. Até lá, pessoal!